Vocês me conhecem? Mas eu tô tentando otimizar, porque já tá chato o negócio aqui, né? Fala a verdade. Eu paro de falar, não vou falar mais. Não vou falar. Se vocês quiserem saber quem eu sou, vocês vão perguntar lá fora. Mas eu vou apresentar os dois. Os dois vocês conhecem? Todo mundo? Não, nem todos. Todo mundo é de Minas aqui? Não. Então vamos lá. Os mineirinhos uai? Os dois são mineirinho uai. Na verdade não, né? Ele se tornou por amor, entendeu? Ele era daqui, mas aí ele foi pra lá, né? Depois se casou, né? Não, foi criança. Criança? Foi. Ah, então esquece. Esquece. Mas Não, tudo mas bem, valeu, conheceu eu gostei o amor mais da vida primeira dele. versão. Gostou? Tá bom. Então esse casal maravilhoso se completa, porque são dentistas. Uma é endodontista, professora, outra é implanto e dentista também. Então você vê que eles são 100%, né? Só não orto, né? Só não orto. Mas eu vou falar um pouquinho dos dois aqui. Professor Dr. Carlos Mancia, mestre em clínica odontológicas e ênfase em prótese, especialista em implantodontia, professor de graduação, coordenador de especialização em prótese, sócio proprietário da Bold Ensino Avançado, uma escola maravilhosa lá em Ipatinga. Professora doutora Michele Mancia, mestre em clínicas odontológicas com ênfase em radiologia, especialista em endodontia, professora de graduação e pós-graduação em endodontia, coordenadora de aperfeiçoamento em endodontia, membro da equipe ACAD, que é do professor Hector, lá em Mateus Leme, sócia proprietária da Bold, que é a escola deles lá em Ipatinga. Então vocês vão ficar bem com os dois e vai ser uma aula fantástica. Mais uma aula. Muito Obrigada, obrigado. gente. Muito obrigado, doutora. Viu? Obrigada. Dá licença. Qualquer coisa eu tô aqui do lado. Só Tá, me chamar. joia. Sim, Obrigada, obrigado. Gabi. Obrigada. Deixa você começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Michele, né? Rita já apresentou aí. Sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, obrigada, né, por gastarem esse tempinho aí de vocês no congresso tão movimentado para participar aqui do Hands-on conosco. Hoje, mais cedo, eu fiz uma palestra com o professor Hector e ele brincou falando que ele era só coadjuvante, que ele só ia dar pitaco. E agora eu vou fazer o mesmo papel com o professor Carlos. Que essa é realmente a área que ele domina, né? Então ele vai passar muita coisa bacana aí para vocês, mas é uma área da odontologia que a gente tem que começar a pensar de forma integrada, mesmo trabalhando com outras coisas, né? Em outro ambiente. Então a adesão hoje em dia ela veio para ficar. E a elevação de margem é um tópico que vem crescendo cada vez mais. E quando a gente pratica, a gente vê o tanto que ajuda no dia a dia clínico da gente, quando bem empregado, bem realizado. Então é isso que a gente vai trazer aí para vocês hoje. E eu vou deixar o Carlos dar continuidade e vou dando meus pitaquinhos aqui, de vez em quando eu interrompo ele. Maravilhoso. Gente, muito boa tarde. Queria agradecer a presença de vocês. Realmente, um congresso com tanta oferta de boas palestras, de estandes interessantes, vocês estarem aqui conosco é uma honra receber vocês, tá? Bom, ela falou isso e realmente é uma área que eu domino, mas o caso clínico que vai ser apresentado foi ela que fez, tá? Então, assim, hoje realmente a adesão, ela permeia por todas as áreas da odontologia. Tanto na dentística, obviamente, na prótese, na endo, né, na cirurgia, em todas as áreas a gente precisa em algum momento, na orto, a gente precisa aderir algum material à estrutura dental. E a adesão, sendo praticada em diferentes áreas, independente da que você escolher fazer, se você fizer ela bem feita, você vai ter menores índices de retrabalhos, de recorrências, tá? Esse assunto eu acho que ele é extremamente válido, pertinente, porque tem uma demanda muito grande em cima da elevação de margem profunda, ou seja, quando a gente tem... eu não vou nos apresentar, gente, porque a doutora Rita já fez isso, eu vou até passar esses dois slides um pouco mais rápido, que a doutora Rita já nos apresentou, né? Então, assim, a elevação de margem ela tem indicações muito amplas devido a
cáries secundárias, principalmente em restaurações classe 2. Nós vamos mostrar algumas radiografias, vocês vão conseguir entender melhor isso. Essa é a nossa escola lá em Ipatinga, é a Bold, né? É uma escola que nós projetamos para, no máximo, 12 alunos. A gente tem aulas teóricas e aulas práticas, porém a gente não faz atendimento a pacientes. A gente só faz pré-clínicos. Nós acreditamos que o ensino na odontologia ele tem que ser assim como a gente vai fazer hoje. A gente começa com um pré-clínico, você entende bem o processo e depois você vai para o seu paciente. Na hora que a gente finaliza os cursos de imersão ou de atualização, aí sim a gente faz as demonstrações em microscópio, o aluno às vezes tem a oportunidade de utilizar o microscópio e aí a gente tem um aprendizado melhor, uma consolidação melhor desse conhecimento. Tá? Então, assim, a gente acredita muito no pré-clínico, a gente acha que o paciente não deve ser exposto ao aprendizado assim, inicial. Né? O aprendizado é lógico, pacientes que vão se apresentar a cursos, vão estar diante de profissionais menos experientes, mas os primeiros atendimentos a gente acredita que tem que ser no manequim. Certo? Esse pensamento é válido para cursos mais rápidos, né? Cursos de curta duração. Então, às vezes, são cursos em que a gente não tem o tempo de empregar tudo aquilo que você aprendeu na teoria no paciente. Então, fica aquela coisa meio perdida no meio do caminho, né? O paciente acaba não ficando satisfeito e o aluno também acaba não ficando satisfeito porque ele não consegue aplicar tudo aquilo num curto espaço de tempo. Então, a gente acredita que esses atendimentos a pacientes são para cursos de longa duração, como uma especialização, um aperfeiçoamento de 8 meses, né, que você consegue ter um contato maior com esse paciente. Isso aí. Muito legal. Bom, DME, essa é a sigla para a gente falar de elevação de margem profunda, tá? Porque vem do inglês, ó, Deep Margin Elevation. Por isso essa sigla de DME, tá? O que é o DME, quando que nós devemos realizar e qual o momento ideal da realização desse procedimento. Então, olha só, é muito comum em atendimentos clínicos você solicitar uma radiografia periapical ou interproximal e você ficar diante de uma condição clínica dessa, olha, o paciente já tem tratamento endodôntico, tem um pino rosqueável, provavelmente um caso mais antigo, né? E restauração indireta. Só que abaixo dessa restauração nós temos uma infiltração de cárie, uma cárie secundária. E na grande maioria das vezes o acesso a essas áreas são áreas que estão abaixo do nível gengival. Então nós temos duas possibilidades de tratamento nessas condições. Ou você faz um DME, ou você faz um aumento de coroa clínica. Você precisa expor essa margem para você conseguir visualizar e restaurar corretamente, tá? Então, em 2012, nós tivemos esse artigo publicado que ele se denomina Elevação de Margem Profunda, uma quebra de paradigmas. Esse é o título do artigo e ele foi publicado por esses dois autores, o Pascal Magni e o Spreafico, um americano e um italiano. Esses dois autores, eles foram responsáveis por uma quebra realmente de paradigmas. Por quê? Porque acreditava-se até então que qualquer trabalho indireto, seja ele em cerâmica ou em resina, deveria ser apoiado em dente. O meu término do preparo tem que estar apoiado em dente. E eles vieram e demonstraram que não. Você pode fazer uma elevação de margem. Ó, o meu término está aqui, vocês conseguem ver o término do dente? E um material radiopaco que está elevando essa margem. O meu término protético agora não é mais o limite do dente, é o limite da elevação da margem. Tá? Eu posso moldar agora, meu preparo se tornou supragengival e a peça vai se encaixar aí. Porém, é necessário um detalhe. Se você vai partir para fazer um procedimento desse tipo, obrigatoriamente, para que você tenha certeza que não ficou nenhum gap nessa área, seu sistema adesivo e sua resina devem ser radiopacos. Senão você vai radiografar
Imagina um material radiolúcido, como é que você sabe se deu falha, se deu uma bolha, se sua matriz estava bem adaptada ou não? Então, obrigatoriamente o material tem que ser radiopaco para que você consiga fazer essa avaliação pós elevação de margem, tá? E é essa imagem que a gente espera pós elevação. Para que você consiga fazer uma elevação de margem, independente da sua área de atuação, você tem que dominar a adesão, tá? E a adesão, ela vai partir para alguns princípios. A adesão, para que ela seja bem feita, ela necessita de basicamente 3 princípios. O primeiro, controle de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É placa bacteriana que vai estar aderida, ou biofilme que vai estar aderido na superfície dental. Então é muito simples controlar a matéria orgânica. Você manipula pedra, pomes e água e passa uma escovinha de Robson e você já controlou a matéria orgânica. Só que às vezes no procedimento a gente está tão envolvido que a gente esquece desse passo, tá? Um segundo aspecto é o controle da umidade. Controle de umidade não significa que eu tenho que isolar 100% dos meus casos, mas você vai ter que controlar a umidade. Se der uma umidade, gente, para tudo e recomeça. Ou então finge que não viu e continua. Tem 2 opções. Ou você recomeça e faz conforme os princípios de adesão te pede, ou você começa a negligenciar, né? E um terceiro aspecto é você promover rugosidade na superfície que você vai restaurar. Então, por exemplo, eu tenho um término, como é que eu promovo rugosidade? Tem 3 formas. Pode ser ácido fosfórico, pode ser um sistema adesivo autocondicionante com um primer ácido ou um jato de óxido de alumínio. As 3 formas promovem uma superfície mais rugosa. Uma superfície rugosa, ela adere melhor o material. Quanto mais lisa, menor a adesão. Tá certo? E antes do Carlos continuar aí, eu queria chamar a atenção para uma coisa que ele falou, que é a questão de dominar a adesão. Vocês são de que área? Clínico geral? Estudante? Você trabalha nas 2 áreas, né, que mexe com isso. Está estudando ainda? Vocês estão em qual? Área que vocês estão atuando? Endo. Dentística. Olha só que bacana. Dentística, endo e prótese, clínica geral. E o resto é estudante. E olha só que bacana. Todos vocês estão aqui buscando uma coisa, para dentística já é para dentística e prótese já é um tema mais abordado, mas para endo muitas vezes não é, né? A gente não tem esse costume de pegar para a parte da adesão, nos atualizarmos com o que tem surgido de novo, e esse é o pulo do gato, é o que faz toda a diferença do que o Carlos vai passar para vocês hoje, porque não é, quando a gente fala de elevação de margem, a gente não está falando de qualquer tipo de adesivo, a gente não está falando de qualquer tipo de resina. Nós precisamos trabalhar com materiais apropriados para isso, né? Que a gente vai passar aqui para vocês. Eles é que vão fazer com que toda essa técnica dê certo, que ela não falhe, né? Porque quando a gente pensa, poxa, vou deixar minha prótese, minha peça, ao invés dela estar em contato com o dente, ela vai estar em contato com resina. Como que essa adesão ela vai funcionar? Essa resina que está exposta no meio bucal, ela vai degradar? Né? Então a gente tem que ter esse conhecimento, nos aprofundar, porque todo mundo está apto a fazer isso. Quem trabalha com clínica geral, não é porque você não é especialista, que você não trabalha com uma especialidade, que você não pode fazer bem feito isso. E é uma forma de você se diferenciar com... Como é que você chama? Os profissionais amigos da Carol, né, que indicam para ela, vão falar assim, nossa, a Carol tá fazendo aqui, ó, elevação de margem muito bem feita. Vocês acham que ela vai ganhar mais paciente ou não? Né? Então essa questão da atualização, de dominar coisas que às vezes a gente pensa um pouquinho que foge da nossa área, é super interessante, faz a gente ganhar espaço no mercado. Isso mesmo. Micros, pode ser de 50 micras. Quanto mais fino, melhor. Mas é difícil achar menos de 50. É difícil. A BioArt vende. Aqui no congresso você vai achar, tá?
Hoje tem o jato de óxido de alumínio da BioArt, porém ele é isento de água. Ele é só o jato de óxido de alumínio. O Dr. João, ele está vendo a possibilidade de uma importação de um jato de óxido de alumínio com água. Porque aí você faz menos sujeira no seu consultório, não suja tanto o seu paciente, mais efetivo. Tá? Mas por enquanto no Brasil nós ainda não temos, a não ser que você compre um AquaCare, mas é um equipamento um preço bem salgado ainda. Tá? Bem salgado. Você é de onde? Nós estivemos lá agorinha, né? Porto de Galinhas. Férias. Dá uma renovada. A gente ama seu estado. Eu vou dizer que eu moro perto do nosso espaço férias. Bom, gente, então a técnica DME, ela tem algumas características. Eu vou colocar já todas aqui, quem quiser fotografar. O objetivo da técnica é tornar as margens de um preparo supragengivais. Esse é o principal objetivo. Uma região que você teria que usar fio afastador, ou às vezes o material de moldagem não iria copiar bem aquela área, você tornando supragengival facilita todo o processo, tá? Facilita o isolamento absoluto para a realização do tratamento endodôntico, caso ele seja feito previamente. O caso que nós vamos mostrar é exatamente isso. Antes do tratamento endodôntico, Michele fez elevação de margem, tá? E nós vamos mostrar os benefícios disso. Além disso, facilita a moldagem e a cimentação após a execução da técnica. Imagina que você utilize um cimento e o cimento escoe. É muito mais fácil você retirar o excesso de cimento de uma área supragengival do que de uma área sub, né? Facilita a remoção dos excessos de cimento, deve ser usado com sistema adesivo e resinas radiopacas para uma próxima verificação radiográfica. Evita futura contaminação dentinária, porque blinda sua dentina e aumenta a força de união entre a estrutura dental e o futuro trabalho protético. Ou seja, a chance da sua peça descimentar é menor. E tem um ponto aí que não está escrito, que é que você consegue proporcionar ao paciente a isenção dele de passar por uma cirurgia, né? Ele não vai passar por um procedimento cirúrgico invasivo, sendo muito mais fácil de trabalhar, muito mais confortável para o paciente ter um tratamento mais conservador, né, para ele. Exatamente. Sempre após a execução da técnica é necessária uma avaliação radiográfica. Então, olha, esse caso a gente já mostrou a foto. Radiograficamente eu consigo ver nitidamente que nós não temos gap entre o término dental e o material restaurador que foi feito a elevação de margem. E assim em outros casos, ó. Esse caso, a elevação de margem, ele está com a radiopacidade tão próxima da dentina, mas o término estava aqui, ó. Vou tentar ampliar aqui para vocês verem, olha. O término ele está localizado exatamente no centro do círculo. Só que a radiopacidade da resina é muito parecida com a do dente, mas não tem gap, tá? Nem na mesial, nem na distal, ok? Mais um caso radiografado. Aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês que tinha um gap, após a finalização do trabalho, percebam que a gente não tem mais espaço, tá? Então, é necessário que o material seja radiopaco, senão eu não consigo checar se ficou bem feito ou não. Tá legal? Alguns materiais são fundamentais para a gente conseguir fazer a técnica. Eu vou apresentar alguns para vocês. Tá? Por exemplo, um sistema de matriz, ele é extremamente importante, porque é ele que vai determinar se a sua matriz está bem adaptada ao dente ou não. Se sua matriz estiver bem adaptada, você não tem sobrecontorno nem subcontorno. Tá? O perfil tem que sair exatamente do dente. Nós deixamos com vocês esse sistema de matriz, o Omnimatrix da Ultradente. Prestem atenção, vocês vão olhar assim que vocês abrirem a embalagem, que ele tem uma área que é mais fechada e uma área que é mais aberta. Então, atenção agora, na hora que a gente for posicionar, vocês podem escolher fazer tanto no molar quanto no central. A escolha é de vocês. Mas na hora que a gente for posicionar no dente, a área mais fechada tem que estar para cervical, a área mais aberta tem que estar para
no sentido coronal, tá certo? Então já observem ela aí para vocês conseguirem posicionar. Mas é possível também com uma matriz do tipo Toffler-Mayer convencional. Todo mundo tem esse porta-matriz. A diferença não está no porta-matriz, a diferença está no sistema de matriz. Já já eu mostro ela. Um outro sistema de matriz que é possível são as matrizes seccionais, olha. Nós temos diferentes alturas e quando eu tenho uma área muito subgengival, olha, eu posso utilizar essa mais alta e ela inclusive pode entrar dentro do sulco gengival, tá? Ali nós temos o sistema de Cunha, ok? Esse sistema de matriz ele é super interessante pelo seguinte, olha. Vou mostrar para vocês como que ele se adapta ao dente. Você vai colocar a sua matriz bem posicionada, entrando no sulco gengival, e aí o anel que segura essa matriz, ele se apoia aqui, olha, nesse ponto e nesse ponto dos dentes vizinhos. Nesse ponto e nesse ponto. Alguém já usou uma matriz semelhante a essa da TDV? Não é boa. Por quê? Porque da TDV, ela não se apoia nesse mesmo ponto. Ela entra aqui, ó. E aí, quando ela entra, essa matriz vai fazer isso, ó. Ela vai abrir. Já era. Você não consegue utilizar. Então, a diferença entre a matriz da TDV e uma palodente, por exemplo, é esse anel azul que nós temos. É aí que mora a diferença. Outra diferença é o preço, né? Tem um preço mais salgado aqui para a gente utilizar esse sistema de matriz. Tá legal? E aí a cunha entra por baixo, tá? Essa é a matriz que a gente recomenda você utilizar com a matriz Toffler-Mayer convencional. Ela não é reta, ela tem um V. Então isso se chama matriz Toffler-Mayer. E as áreas escuras são modificações que são possíveis serem feitas para que você modifique o ângulo de saída da matriz. Olha, se eu recortar a parte escura, eu vou ter um ângulo de 82 graus. Esse é um tipo de modificação. Se eu cortar de outra forma, eu tenho um ângulo de saída de 74 graus. Faz muita diferença, tá? E aí a gente vai ter isso, olha. Se eu fiz a modificação, um preparo muito subgengival, isso é um modelo impresso, a gente traciona a matriz para a parte mais baixa e olha como é que a minha elevação já vai dar um correto perfil de emergência. Ele já sai em direção ao dente vizinho, ok? Então a modificação da matriz faz total diferença. Olha, esse caso foi feito com modificação de matriz e eu vou mostrar para vocês a radiografia do antes e depois, olha. Olha onde estava a cárie do caso, dá uma olhada lá em cima. Tá vendo aqui a cárie enorme numa região crítica, subgengival, e com a modificação, olha, aqui está o término e olha como que a angulação da matriz permite que a elevação já vá em direção ao dente vizinho, favorecendo ponto de contato. Tá certo? Ponto importante. Pode falar esse ponto, Mi? Tem certeza? É isso. Pode falar. Isso é muito importante. É bom que agora essa imagem dá pra gente ver bem, entender que quando a gente fala elevação de margem gengival, a nossa preocupação agora não é chegar no ponto de contato, não é fazer o ponto de contato. Eu preciso tirar a estrutura do dente, transformar ela de subgengival para supragengival. Não estamos preocupados nesse momento com ponto de contato. Isso a gente vai resolver depois. A elevação de margem gengival, ela não tem como finalidade fazer o ponto de contato, né? Se na hora que você está elevando ali já der para fazer, ótimo, faz. Mas a preocupação não é essa. Agora, se você já sai da sua elevação indo em direção ao dente vizinho, o seu perfil de emergência se torna melhor, tá? Perfeito. Então, olha só, de acordo com os materiais que a gente trouxe para vocês utilizarem para elevação de margem, a gente vai falar um pouco da evolução dos materiais na odontologia, e aí a gente fala da ciência dos 3 Bs. O primeiro, quando a gente começou a estudar material,
era que ele fosse biocompatível, ou seja, eu vou colocar ele na cavidade, mas ele não vai gerar nenhuma reação negativa do organismo. Ok. Um segundo aspecto é que ele seja biomimético. Um segundo B. Biomimético é que ele se assemelhe visualmente e em microdureza, que ele seja semelhante à estrutura dental perdida. E um terceiro aspecto é que ele seja, e isso é muito atual, bioativo, tá? Bioativo significa o quê? Pode explicar melhor, Michele, o que é bioatividade para eles? Do meu jeito agora? Do seu jeito. O Carlos falou, né, que a biocompatibilidade é quando a gente tem um material que ele está em contato com o organismo e ele não causa nenhum dano, mas também não causa nenhuma reação. Ele simplesmente está lá em contato, né? Eles convivem bem, mas não interagem entre si. Já a bioatividade não, ela é diferente. Eu tenho um material que ele tem o potencial de interagir com os fluidos teciduais e dessa interação gerar uma reação benéfica para o organismo, né? No caso da bioatividade, por exemplo, dos cimentos endodônticos, eles interagem de forma a formar tecido duro em áreas de lesões, né? Fazer uma neoformação óssea. A bioatividade nas resinas, ela vai fazer com que? Com que não tenha sensibilidade pós-operatória, que não tenha uma adesão de micro-organismos na superfície da resina. Então, olha só, classe 2 com margem profunda, qual que é a principal dificuldade que a gente tem, que o paciente tem? Higienizar, não é? Conseguir limpar aquela região. Então, o paciente ele já tem essa dificuldade. Se você trabalha com uma resina que ela tem esse potencial bioativo, ele vai ajudar o paciente no fato de não ter uma adesão microbiana grande ali naquela região. Então, vai facilitar a não ocorrer um processo de infiltração na interface dente-resina. Perfeito. Mas não era isso que eu estava esperando, né? Não, pode falar? Pode falar, ué. As meninas sabem, sabe? Fala aí, João. Quem é biocompatível é quem? Pra vocês não esquecerem mais. Biocompatível é a sogra. A sogra da gente, gente. A gente convive, né? Você tá lá com ela, você nem lá, nem cá. Tá todo mundo muito bem, mas cada um no seu canto, né? Agora o bioativo é o marido. Você interage com ele, né? Você tem trocas. Isso é bioatividade e biocompatibilidade. Agora vocês não vão esquecer, não, né? Gente, nós temos materiais que são bioativos para a parte restauradora, tá? Então a gente brinca assim, olha, hoje a única empresa que tem essa possibilidade na dentística é a Shofu. Então a gente brinca muito assim, bioative-se, né? Quando você começa a utilizar esse tipo de material, você está oferecendo um algo a mais para o seu paciente, ok? E só Sim. finalizando aqui para essa parte, quando a gente começa a trabalhar com esses materiais, não é uma coisa que a gente vai virar para o paciente e falar assim, olha, vou fazer uma restauração aqui em você com um material bioativo. O paciente, não faz diferença nenhuma. Qual que é a diferença que ele vai ter? Melhora na gengiva, na inflamação gengival, né? Melhora para passar um fio dental e não estar agarrando nada ali com a técnica adequada. Então ele vai ver esse benefício de uma outra forma. E o que você trabalha vai agregar valor para você, né? No seu trabalho, no que você está entregando para o paciente. Se a restauração que você fez, se o trabalho que você entregou para o paciente não deu problema, você já está saindo na frente, né? O paciente ele já está feliz com o resultado que ele obteve com o tratamento. Então é assim que a gente vai começar a agregar esses valores no nosso dia a dia. Isso aí. Então a bioatividade, como o Michele já explicou, vou até passar esse slide um pouquinho mais rápido, é a possibilidade de um material promover um efeito positivo no organismo. E basicamente é isso, tá? Gente, para vocês terem uma ideia, nós temos cremes dentais bioativos hoje, tá? Então, o paciente que tem doença periodontal, ele pode utilizar tanto
a clorexidina, quanto um creme dental bioativo. Hoje, todas as profilaxias que a gente faz na clínica, a gente utiliza creme dental bioativo. Tá? Então, a gente está sempre oferecendo algo a mais para o nosso paciente. E um detalhe, se ele tem uma resina bioativa, essa resina ela é composta por íons. Eu vou mostrar para vocês já. Ela recarrega a partícula. Tá? Então, é muito interessante por isso. Então, olha só. O Nakatsuka, ele foi o químico que conseguiu projetar a bioatividade e está no mercado desde 2000, porém no Japão. Chegou no Brasil em 2018. Então é um conhecimento recente para nós. Tá? Nós estamos aprendendo ainda sobre bioatividade. E basicamente é uma é uma partícula de vidro que apresenta uma camada de íons e uma superfície pré-reagida. Os íons, eles não são liberados o tempo todo. Eles só são liberados quando aquela região é colocada numa condição ruim, pH baixa, alimentação precária, presença de placa, assim eles são liberados. Nós temos 6 íons que vão fazer esse papel e eles vão ter todas essas funções, de minimizar o crescimento bacteriano, prevenir lesões secundárias de cárie, então em classe 2, em casos de elevação de margem, previne lesão secundária, reduz a desmineralização e estimula a remineralização, neutraliza pH ácido e reduz a adesão microbiana na superfície dental. São vários benefícios que nós temos com a bioatividade. É importante dizer que, para elevação de margem, nós aumentamos consideravelmente o uso de resinas flow para que a gente faça essa elevação. Antigamente a gente fazia elevação de margem com resina de massa, normal, aquela resina de tubo. Hoje, principalmente com essa resina aqui, olha, a Flow F00, que é a vermelha, a gente consegue fazer elevação de margem. Vocês vão perceber hoje, fazendo hands-on, que ela não escorre. É uma resina que se mantém onde você coloca. Ela é super interessante por isso. E são flows que apresentam alta carga, ou seja, não degradam tão facilmente e apresentam todos esses benefícios de serem bioativos. Tá? Existem inúmeros artigos demonstrando a eficiência da bioatividade na odontologia. Tá? Já está mais do que comprovado isso. E um outro aspecto importante, de nada adianta você ter esses materiais de excelência se você não tiver um bom fotopolimerizador. O Mi pede para eles trazerem. Um bom fotopolimerizador, porque sem uma polimerização, sem uma conversão correta, você não vai conseguir ter um bom resultado em longevidade. Aqui na WK, eles têm um fotopolimerizador que a gente tem potência e diferentes comprimentos de onda. Nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, alguns aspectos importantes em relação à fotopolimerização é a potência, a colimação, ou seja, o quanto que esse feixe ele é constrito, conjunto. Ele tem que ter diferentes comprimentos de onda, porque, olha, se vocês repararem, essa resina ela é incolor. Para uma resina ser incolor, ou de baixa opacidade, o fotoiniciador dela não pode ser canforoquinona, senão ela vai ter uma coloração amarelada. Aí ele vai ter que utilizar um outro fotoiniciador. E o nosso foto, que tem só um comprimento de onda, não vai sensibilizar. Não é porque a resina ficou dura que ela está bem polimerizada. Não. Ou o seu foto ele tem diferentes comprimentos de onda ou ele não tem. Tá? Quando você ligar a lanterna, os diferentes comprimentos de onda já vão ser acionados. Eu vou te mostrar isso aqui melhor. A gente precisa de um feixe de luz mais homogêneo. E aí, olha, esse é o foto que a gente vai utilizar. Vou pedir para eles pegarem para a gente, que o nome dele é o X-Curie, tá? Quais são as vantagens desse foto? São essas aqui, olha.
ele tem 3 potências, uma potência máxima, uma potência média e uma potência diagnóstica. Tá? A gente vai utilizar a média na grande maioria dos casos, mas em alguns casos é possível usar a máxima também, ok? A intensidade é de até 2.500 mW/cm². Gente, é muita potência. 2.500 mW é muito alto, tá? Uma média é 800 a 600 mW/cm². E ele é um foto que apresenta diferentes comprimentos de onda, então vão de 385 a 515 nanômetros. Isso é uma diferença considerável para os comprimentos de onda. Consequentemente, ele vai sensibilizar diferentes fotoiniciadores. Vale Blue Phase X-Curie. Na SDI lançou também mais um, que é o Radi, não é o Radi Plus, superior, exatamente. Esse aí também é Polywave. O Valo lançou o X. Eu vi ele um pouquinho antes dele chegar aqui no Brasil, ele é sensacional. Só o preço que está um pouquinho salgado. Tem que esperar um pouco para a gente investir, né? Olha só, se um Valo ele é Polywave, eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte, olha, esse é o espectro de luz visível. Ele vai de 700 nanômetros a 400 nanômetros. São todas as cores que o nosso olho consegue enxergar. Os diferentes fotoiniciadores, aqui eu coloquei 3 tipos, a canforoquinona, o BAP e o TPO. Percebam que a canforoquinona tem a coloração amarela e os outros 2 brancos. Então, para uma resina incolor, canforoquinona não dá. E o foto que só tem um comprimento de onda, ele vai ter um comprimento de onda aproximadamente de 468 nanômetros, que vai sensibilizar a canforoquinona. Ok, está na grande maioria dos materiais. Mas se eu estou utilizando uma resina desse tipo, eu vou precisar de um foto que chegue em diferentes comprimentos. Por exemplo, se ele tiver BAPO como fotoiniciador, ele precisa de 425. A resina endurece, mas não está bem polimerizada. E se eu tiver o TPO, ele vai precisar de 380 nanômetros de comprimento de onda. Então, a fotopolimerização ela é muito mais importante do que uma única luz para endurecer a resina. Olha como é que funciona a lente de um fotopolimerizador Polywave. Olha, isso é um aumento muito grande de uma lente de um fotopolimerizador Polywave. Nós temos aqui, olha, 2 LEDs de 460 nanômetros, que vão pegar canforoquinona. Aqui pega 430 e o outro 390. Aqui eu estou abrangendo qualquer fotoiniciador, independente da resina que eu utilizar, tá certo? E aí é interessante a gente mostrar que em 2019 saiu esse artigo, olha, que ele avalia o seguinte, olha, reação clínica e histológica dos tecidos periodontais subgengivais frente a áreas restauradas com resina composta. E olha o que esse artigo chegou, olha a conclusão dele, olha. Eu transcrevi aqui para o português e eles falam assim, olha, pela primeira vez esse tópico foi estudado clínica e histologicamente em humanos. As restaurações subgengivais apresentaram resultados compatíveis com saúde gengival, com níveis semelhantes aos das superfícies radiculares rígidas, ou seja, a saúde periodontal de um dente restaurado desde que adequadamente é tão boa quanto de um dente que não tem restauração nenhuma. Tá? Então, se você fizer a técnica bem feita, é super interessante, ok? Vou deixar a Michelle apresentar o caso clínico para vocês e logo em seguida a gente vem com o hands-on, tá? Gente, esse é um caso bem bacana que chegou lá no consultório e na época o Carlos estava montando a aula, né, de elevação de margem. Eu falei assim, olha, vai vir um paciente aqui para endo, mas eu vou marcar um dia para a gente fazer a elevação de margem e você poder fotografar para a gente colocar. Vocês vão ver que bacana esse caso. O paciente chegou assim. Caso simples, né? De isolar, de resolver, né?
tranquilo, né? Isso daqui, na hora que a gente vê, a tendência que a gente tem é de imediato falar assim, não, antes da gente fazer qualquer coisa, aumento de coroa clínica, né? Como é que você vai entrar com isolamento nessa interproximal, principalmente do 14, né? Que tá bem subgengival, com aquela gengiva já edemaciada em cima do nível, né? E aí, a gente fez um pouquinho diferente, né? Nesse caso, eu utilizei, para a gente fazer essa remoção dessa gengiva edemaciada, o bisturi elétrico, né? Nos auxiliou bastante. E aí, com técnica de isolamento, já chama atenção aqui, que é um dos melhores cursos que a gente fez ultimamente, né? Nos últimos anos, que foi o Isola que Cola. Não, esse é do professor Cássio Gashibara e do Cláudio Moreira. Gente, a gente acha que a gente sabe isolar. A gente faz isolamento, mas isolamento só com curso, né? São aprender sobre os tipos de lençóis, tensão que o lençol tem, onde que você vai perfurar, como que você vai perfurar. Tem toda uma técnica envolvida que a gente não tem essa noção, né, na faculdade, na graduação e até a gente fazer um curso. E só assim que eu consegui, depois de todo esse treinamento, né, executar um procedimento desse, no caso que vocês viram inicialmente, né? E olha sem remover cárie, sem nada ali, só a gengiva edemaciada. E aí a gente consegue, com um lençol de média tensão, fazer com que ele abrace aquela estrutura dental. Então eu consigo fazer a invaginação desse lençol no sulco gengival. Então a partir do momento que eu consigo essa condição, ó, se eu for pensar só no meu lado da endodontia, eu já poderia partir para o tratamento endodôntico ali, né? Limpa aquela cárie, começa com os instrumentos endodônticos, faço a endodontia tranquila. Só que vamos pensar uma coisa, para endodontia eu preciso o quê? Que hipoclorito fique agindo naquela região, né? Aqui eu não consigo fazer aquela piscininha de hipoclorito, porque eu não tenho parede ali. Se eu pingar uma gotinha, ele vai ficar só na superfície e dali a gente vai ter uma quantidade muito pequena. Vamos pensar que eu preciso aí para se eu não consigo fazer esse tratamento em sessão única, eu vou precisar que esse paciente retorne. E aí eu ia ter que fazer todo esse trabalho do isolamento de novo. Então, aí não vale a pena, gente. Se você chegou nessa condição, não transforme isso em outra dificuldade de novo. Né? Então eu acho assim, esse pensamento da endodontia hoje é o pulo do gato. E outra, tenham certeza, se você for endodontista e você realizar uma elevação de margem, entregar o tratamento endodôntico, a elevação de margem, para o seu indicador, não estou falando do paciente agora não, a pessoa que te indicou, imagina que um profissional indicou para a Michele e ela devolve da forma que a gente vai mostrar, ele vai te ver com outros olhos, falar assim, não vou indicar para mais ninguém, vai ser só para a Michele, porque ela consegue me devolver numa condição muito favorável para eu seguir o processo. Processo de reabilitação, né? Então foi feito o isolamento, a gente utilizou grampo mestre em outro dente, né? Ele está mais distalizado, colocamos ele no molar. Tem um outro grampo mestre do outro lado da arcada para estabilizar o lençol, para ele não ficar repuxando. Toda aquela tensão dali, ó, né, Mi? Isso. E aí a gente fez as amarrias nos dentes que a gente ia trabalhar. E aí, ó, limpeza, né, dessas cavidades com o motor elétrico que a gente utilizou. Então, limpando toda a cárie, agora já é outra coisa, né? Aquela imagem inicial, agora ela já mudou de cara. E agora a gente vai começar o processo de elevação de margem. Agora sim eu consigo visualizar o meu ambiente de trabalho. Então é isso que a gente vai fazer aqui no hands-on, tá? Então inicialmente, ataque ácido seletivo, né? A gente está fazendo só em esmalte, não joguei em dentina. Vou
Fiz ali, ó, a proteção do orifício de entrada dos canais para material nenhum entrar ali dentro e prejudicar o meu tratamento endodôntico depois, tá? Então isso daí é aquela fita Teflon da TDV, né? Aquela azulzinha, tá só vedando. E aí a gente... Só amarrei. É o lençol que ela escolheu que foi possível. O lençol, ele tem... Não, esse é o Silk Blue, da Sanctuary. É, só que não é o normal, eles têm dois. Tem o tradicional deles, o da Sanctuary, ele é para uma tensão mais fina. Já o Silk Blue, ele já é mais médio grosso. Então, a tensão que ele exerce no tecido é bem maior. Então, o lençol já faz toda a diferença. Outra diferença, sabe o que é? Vou te dar um exemplo. A gente aprende que cada diâmetro de furo do nosso perfurador é para um dente, certo? Só que a gente tem que pensar que, nesse caso, ela está trabalhando a nível radicular. Então, ela não pode usar um furo para premolar. Ela tem que pegar um furo tipo para incisivo, aquele menorzinho, porque você vai... Aí tem que ser um lençol, eu brinco assim, né? O lençol tem que aguentar desaforo. Na hora que Você vai puxar ele ali. Tem que abrir ele mesmo e a partir do momento que ele ultrapassar, aí ele vai abraçar o dente, aí ele trava. Consegue. E aí a gente consegue com uma espátula fininha, espátula de resina ou de inserção de fio, você consegue ir adaptando ele no sul. Aí depois que você conseguiu adaptar, só você vir com a amarria para prender, né? Não é facinho não, mas vai. Demora algum tempinho, mas vai. Então, olha só, nesse caso a gente utilizou um adesivo autocondicionante de 2 passos, né? Que é o... Como é que chama? FL Bond 2. O FL Bond 2. Então, aqui na imagem, ó, tá sendo feita a aplicação do primer. E vocês podem observar, olha a ponta do microbrush. Tá vendo que ela tá torta? Aquilo ali, ó, a gente está esfregando em dentina com pressão, tá? Para isso, é extremamente importante que a gente tenha um microbrush de boa qualidade. E aí já aconselho vocês a testarem aí os microbrushes da WAK, porque eles não soltam pelo, tá? Porque na hora que a gente esfrega ali com qualquer microbrush, de qualquer jeito, os pelinhos ficam todos lá junto com o dente, né? Junto com o primer. Ativa Isso. por 20 segundos 2 vezes. 2 vezes de 20 segundos, tá? Você pode esfregar ali com pressão e vocês vão fazer isso aí. Aqui a aplicação do bonde, né? A gente vai espalhar também o adesivo por toda a superfície dentária. Tem alguma indicação especial aí para eles, da parte do bonde? Então, ali é o seguinte, o bonde, ele vai deixar uma cavidade, uma camada muito espessa. A gente não pode jogar jato de ar, tá? Então, como que a gente vai diminuir a espessura do bonde para que ele fique fina e uniforme? O próprio brush, ele foi lá úmido, levei e molhei, espalhei em tudo. Agora eu pego uma gaze estéril, eu seco a ponta do brush e vou absorvendo o que está lá e vou secando e vou absorvendo. Você transforma a cavidade toda uniforme com um único brush. Tá? Aqui vocês não vão utilizar o de 2 passos, tá? Vocês vão utilizar o universal. Esse é lançamento agora Esse aqui está sendo lançado agora no CIOSP. É o Beauty Bond Extreme, tá? Ele é um autocondicionante universal, tá joia? Vocês vão utilizar ele. Isso. Fez a fotopolimerização do adesivo, agora a gente vai trabalhar com o sistema de matriz. Então, o que eu preciso agora? Ó, expor a margem do dente, eu preciso expor dentina ali, para eu poder fazer essa elevação. Então, adaptei direitinho, vamos utilizar a resina Flow. Aqui, ó, vocês têm dois tipos de resina Flow. Uma com a maior viscosidade e outra com menor viscosidade,
tá? Vocês podem testar as duas para vocês verem a diferença entre uma e outra. A vermelha, que é a 00, ela não movimenta. Não escorre Ela é de jeito ótima, nenhum. ela não escoa, zero. Você colocar ela num lugar, o paciente vai estar deitado lá. Às vezes a gente coloca, né, vai utilizar a resina flor, você coloca ela num ponto, na hora que você vira para pegar o foto e volta, ela já escorreu toda, escoou toda. Isso não acontece com a 00. Façam Ela um é teste quando excelente vocês de tiverem, trabalhar. gente. Tá com a matriz posicionada, coloca 00 e vira vira. o modelo assim, ó, sem polimerizar. Vira o modelo. Espera. Na hora que você voltar e olhar, ela está no mesmo lugar, né? Então aqui a gente vai fazer esse acréscimo com a resina flow, polimeriza. Observem lá na frente, olha, tá vendo que deu aquele biquinho da matriz? Isso aí eu não preciso preocupar. O que eu tô querendo ali naquele momento não é só elevar a margem, agora eu vou vir com uma broquinha ali, ó, e alisar essa parte, tá? Então não tô preocupada com ponto de contato e não tô preocupada com forma. Ela só não pode ter excesso, a gente vai tirar aqueles excessos. Você pode subir 1 milímetro supragengival. Já é o mínimo, suficiente, tá? tá? Já é o suficiente. E aí, ó, a gente transforma aquele caso inicial nisso daqui. O que eu faço agora? Se eu tenho tempo de continuar na endo, eu já continuo minha endo. Se eu não tenho, eu vou fechar isso daqui, pedir para o paciente voltar numa segunda sessão e meu isolamento vai ser... Aí eu posso utilizar até um lençol mais simples, né? Não preciso do lençol mais trabalhado. Hã? Já pode partir para a Pode. Posso partir para endo. Pode, E pode. agora eu tenho, ó, uma cavidade que vai segurar meu hipoclorito lá dentro. Então eu vou conseguir fazer aquela piscininha, tá? E para dentística, né? Para todo o trabalho de moldagem, de fixação de um trabalho protético, tudo é facilitado quando você está enxergando, né? Maravilha. É isso que a gente vai trabalhar aí agora. Então a gente vai passar para vocês, Carlos vai passando passo a passo, que aí vocês vão fazendo todo mundo junto, que a gente Isso. vai orientando qualquer dúvida que vocês tiverem. Vai conseguir A transmitir gente vai aqui? tirando. A gente transmite aqui? Beleza. Então eu vou fazer uma demonstração aqui, gente. E eu vou fazer o seguinte, olha, enquanto eu vou fazendo a demonstração, vocês também já vão executando, tá? Porque aí a gente vai fazendo juntos, beleza? Como é que muda aqui pra gente? Tem um porta-matriz aqui pra mim? Tem o quê? Uma matriz? Ah, então tem que pegar aqui na caixinha. Não, tem uma aqui, ó. Ok? Acho que é do... Aqui, ó. Então, Deixa eu só ver aqui. O aumento tá... Mexe no aumento aí pra mim. Diminui o aumento. Tá muito grande. Pessoal, olha só. Então vou abrir o sistema de matriz, olha. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Observem que tem uma parte constrita e uma parte aberta. Tá? Ó, uma constrita e outra mais aberta. Conseguem ver isso? A constrita para a cervical. Tá legal? Não tentem abrir ele mais. Se você tentar abrir ele mais, a matriz vai soltar, a gente não consegue mais prender. E ele tem um outro detalhe, olha, tá vendo essa mobilidade aqui, ó, para um lado e para o outro? Isso aqui é super interessante para o seguinte, ó, se eu estiver fazendo um molar e a gente monta na anatoflemáia convencional, aqui, olha, pega no lábio do paciente, concorda? Só que com esse jogo, olha, eu consigo fazer isso, ó, eu vou prender e ele vai ficar assim, ó, para frente. E aí não pega mais no lábio do paciente. ele tá mostrando sua mão ali, ó. Mantém ali na câmera. Ah, legal. Deu para ver aqui, turma? Ó, eu vou prender aqui, ó. E ao invés dele ficar saindo assim, ó, ele vai fazer um giro e não vai machucar o paciente. Muito Tá? mais ergonômico, confortável, Muito né, mais. pro paciente. Então, olha só, nós vamos começar fazendo a ativação Deixa eu desligar isso. com o sistema adesivo
Gente, é um sistema adesivo autocondicionante de passo único, ou seja, é um sistema adesivo universal. Se eu estou trabalhando elevação de margem, num caso como esses dois dentes que nós temos aqui, eu não tenho esmalte, concorda? Então eu não tenho que aplicar ácido, porque o sistema adesivo já é autocondicionante, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é a proteção com um teflon da região aonde está a embocadura do sistema de canais. Pega uma matriz aí para mim, uma espátula fina, aquela condense. Pega um kit. Nós vamos emprestar essas espátulas aí para vocês, algumas, para vocês utilizarem. Oi? Qual que tá faltando? Agora não sei. Yes. Ó, consegue mostrar aqui? Olha só, nós temos aqui, ó, uma pra cada dessas pra o vocês teflon, condensarem aí. tá? Olha lá. E aí eu venho, olha, com essa espátula, Aí, pra vocês colocando condensarem. na embocadura do canal, ó. Tá dando para ver? Essa espátula eu consigo condensar. Ó. Ela só tá grande. Então aqui, ó, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar esse excesso aqui. Tá legal? Oi? A tesoura. Tesourinha. Ó. Essa aí tá ótima. Fechou a embocadura do canal? Tá tudo certo. Ok? Deu para ver todo mundo aí? Tá? Fechamos a embocadura do canal. Ótimo. Agora eu posso passar sistema adesivo em tudo, sem risco do meu sistema adesivo condicionar a parte interna dos canais. Eu vou passar pra vocês a gotinha, tá, gente? Pra vocês usarem aí. Peguem o brush branco, que ele é mais fininho, tá? Oi? Presto. Ô, Mi, dá um kit para cada bancada. Pode ser só essa. Pode ser só Não, mas é essa. porque tá difícil já. Olha, agora eu vou condicionar a dentina. Ainda não. Coloco a matriz depois. É mais fácil eu condicionar agora do que isso. Você consegue pegar todas as áreas. Aí do mesmo jeito que eu te falei do bonde. Vamos secando e vamos removendo o excesso. Ó, esse é um sistema adesivo autocondicionante de passo único. Então presta atenção. A gente vai utilizar aqui, você tem que esfregar 2 vezes por 20 segundos. Tá? Porque é ele que vai condicionar a sua dentina, não tem ácido aqui. O ácido está presente no próprio sistema adesivo. Tá legal? Molhei, tá tranquilo? A gente vai simular que eu peguei uma gaze, eu vou limpar aqui no dorso da minha mão, ó. Imagina que eu limpei numa gaze e agora eu venho absorvendo o excesso de adesivo que eu tenho aqui em contato com a dentina. Tá certo? Oi? Não, pode só. Me dá o seu. É acetona. Isso. Deu para sentir o cheiro forte, não deu? É de acetona. Fizemos a remoção do excesso, aí a gente vai polimerizar. Pessoal, no programa de vocês vão mudar o modo para soft. E o tempo, vocês vão colocar em 20 segundos. Tá? Do lado direito tem o modo, do lado esquerdo tem o tempo. Então vocês vão colocar em soft 20 segundos. Tá? E agora eu vou polimerizar pressionando o botão do centro. Então olha, polimerizo meu sistema adesivo. Percebam que a ponta desse foto é menor do que o diâmetro do dente. Então se eu estou no meu paciente, eu tenho que fazer mais de um ciclo.
Eu tenho que ir com a luz em cada área dental. Então, por exemplo, eu fiz um ciclo aqui na distal, agora eu venho para a mesial e faço outro ciclo. Tá? E assim por diante. Eu, nesse caso desse molar, eu faria 4 ciclos. Um distal, um mesial, um vestibular e um lingual, palatino. Tá certo? Cada um de 20 segundos. Ele tem uma cabeça maior, então você vai usar menos tempo, né? O Valo X, eles aumentaram ainda mais a cabeça. O quê? E mais leve. E a bateria é recarregável, não é mais pilha. Polimerizar. Antes era pilha recarregável, agora é bateria de íon lítio. 20 segundos. Agora é bateria de íon lítio. 20 segundos em cada ponto, Sim. tá? É o que ele falou Dá agora, pra como a usar, ponta é menor, não pega a superfície toda, então você vai fazer mais vezes. Tá ótimo. Tá ótimo. Pessoal, olha só. Na hora que vocês fizerem, como a gente está trabalhando num manequim, pode ser que seu sistema adesivo cole o dente à mucosa. Aí pega a espátula e separa, porque a matriz vai ter que entrar ali. Tá legal? Então peguem a espátula, ó, e passem ao redor do dente para que a gente consiga separar. Aqui, ó. Ok? Todo mundo viu lá? E agora eu vou pegar a minha matriz e vou posicionar. Gente, lado constrito para baixo. Lado mais fechado para o dente. Tá? Nesse molar não vai ser fácil, porque ele está bem rente, né, à mucosa. Vamos lá, vamos lutar aqui. Agora eu não vou te mostrar não, que vai ser um pouquinho difícil de eu conseguir posicionar. Assim que eu posicionar, eu te mostro. Se alguém precisar da espátula para separar aí, tá aqui, tá? Uma fininha. Mi, fecha aqui para mim. Pessoal, para fechar, sentido horário, tá bom? Se precisarem de uma ajuda, a Michelle auxilia vocês. Tá bom. Eu só queria que ele virasse para lá. Vou deixar assim, senão ele vai soltar. Olha ali, turma. Vou mostrar para vocês na tela como é que está a matriz. Olha lá. Tá vendo aquele biquinho? Ele fica para vestibular. Não se preocupem. Se ficar esse biquinho não tem problema. Na vestibular a gente consegue remover. Não pode ter na mesial, na distal, na palatina, tá? Mas na vestibular, zero problema. Muito, olha tá? como é que a adaptação tá bacana lá, olha. Deu pra ver? Aí você pode só apertar ele. Tranquilo? Porque como tá Então olha só. Você não tem muito Vou espaço pegar a pra resina entrar. Flow, coloca a ponta aqui pra mim. Cadê a ponta? Ali. Vamos pegar a resina Flow, adaptamos a ponta. Pessoal, deixa eu chamar a atenção para vocês do seguinte, ó, pega uma pontinha, Mi, daquelas que fecha o tubo. Ah, tá guardado. Tá guardado? Tá. Vou chamar a atenção para vocês do seguinte, olha, essa resina Flow é a F00. Então eu vou colocar ela para fazer elevação de margem e aí a gente vai fazer o teste, eu vou virar o modelo assim, ó, para a gente ver o escoamento dela. A parte mais Tá legal? para baixo. Isso. Você vai Só ter que inserindo o suco, tá perfeito, mais não pouco, precisa tá? mais. Porque se Tá? ela soltar, você perde a Ó. matriz. Conseguiu pegar aí? Olha lá, gente, acompanha aqui. Aí, ó. Eu venho aqui, ó, ao redor do sistema de E matriz, fecha ela só para ela vou prender. pressionando a Aqui vai prender bem resina pouquinho, tá? Porque Ó. tá muito subjuntival. de encontro à matriz, olha. Tá legal? Vou lá na vestibular também, ó, e vou subir. E vocês vão ver, gente, a facilidade que é de você subir em altura E com não- essa resina Flow. E não dá bolha. Você vai polimerizar minha resina antes da hora. Olha como que a gente está conseguindo subir com ela.
Gente, é o mínimo muito que a gente indica é colocar bom 1 trabalhar com milímetro. esse material. É. Olha, Você vou pode mostrar lá para vocês, olha. usar Olha o sol. quanto que a gente subiu. Isso. Você pode fazer tudo de uma vez. Zero só, o tanto bolha. que você precisar. Vocês Não perceberam? precisa fazer por incremento. Uma não, dica, tá? Você pode subir não tudo que você precisa precisa, puxar vai o lá e êmbolo dessa polimeriza. resina. Ela para de sair, Oi? tá? Então, se você 20 puxa, segundos você traz em cada ar área, para dentro. tá? No Igual próximo esse, uso como vai dar como ele é bolha. um Então dente não mais façam amplo, isso. E a ponta Tá legal? da volta ela é menor, Ela não vai você tem ficar que fazer em saindo vários pela pontos. ponta. Aí 20 segundos Tá? em cada um. E outra, eu vou virar agora, olha. Teoricamente, era para ela fechar o teflon. Olha aqui, eu tô na vertical completamente, ó. Olha como que ela tá parada lá, olha. Não tá polimerizada. E ela tá parada. Tá certo? Então esse é o benefício, além de ser o quê? Bioativa. Tá bom? Com a 00 e o outro com a 03, para vocês E verem a agora eu diferença. vou polimerizar, tá? Oi? Exato. Aí eu vou fazer o seguinte, olha. E como eu fiz na outra, eu vou fazer assim, ó, um ciclo na palatina, um ciclo na mesial, um na distal, entendeu? 4 ciclos de 20 segundos, ó. Porque a ponteira dele é muito pequena para o tamanho do dente. Assim como eu fiz com adesivo. Beleza? Gente, essa resina é assim, se eu uso ela uma vez, você só quer ela. Comprar aqui dental, só Na Showflu. Não, Não, tem, não, tem não. dental. Na Súria, É. na Kremer já tem. já tem. Tá com desconto? No, Aí, ó. com eles está com preço excelente. Não recomendo vocês comprarem em dental aqui no Congresso. Eu Não sei te falar. contar. Mas a gente acabou de dar um hands-on lá Eles estão e eles estão com fizeram. desconto. Ó, faz o seguinte. Fala que vocês fizeram um hands-on aqui na WAK conosco e que a gente utilizou, que eles vão dar desconto especial para vocês lá. Isso. Ela é mais, hoje ela está uns 280 essa resina. E Vem quantas levam as geladuras? vem, Ela é olha aí, desse no tamanho tubinho aí. tem. Não, vem menos que 4. 24, né? Não precisa. E ela, gente, é uma Porque ela não resina vai flow escoar. de alta carga. Exato, ela então não ela vai- não vai aí você ter vai regularizar aquela depois com um dissolução disco de tecidual se lixa. ela ficar exposta, tá? Que é o grande X Na da vestibular flow, dá pra né? pôr um Que pouquinho. eles falam. Como ela tem muita carga, ela tem menos matéria orgânica. Cara, com essa eu faço até cimentação de peça. Não, eu prefiro aquela. Na Para elevação 03, de margem na é azul. aquela ali, Ah, Com tá. a azul. tá? Perfeito. Essa, a vermelha Tá não dá ótimo. não. De foto. Aqui eu posso só remover. 4 fotos. Isso. Ó, não, acho que não. Tá? Se você tirar, você vai ver que ele vai estar acima da No gengiva. Teflon não coloca não, senão depois você não Aí, vai conseguir aí você vai tirar. ter que ir olhando na boca do paciente. Não, porque limite você tem do que Teflon pensar, ali você está pode. fazendo uma elevação Beleza? de margem, você não está fazendo Ó, vou tirar restauração. a matriz, então, você tá? não vai preencher Vou afrouxar tudo aqui com e vou a tirar, e vou resina mostrar flow. pra vocês Então como tem que ser uma ficou. quantidade Vocês de 1 estão a 2 conseguindo fazer aí, milímetros para deixar Tá, João? supragengival. Vou mostrar agora. Olha, o dente estava subgengival. Eu quero mostrar na câmera como que ele está agora. Olha aqui, gente. Ela é incolor, por isso que ela está bem translúcida. Mas olha o quanto que nós subimos. Dá uma olhada. Obviamente que eu ainda estou com rebarbas de excesso. A gente vai pegar disco de lixa e vai tirar. Mas olha aqui. Olha lá o Teflon perfeitinho. E lembra que ele estava rente ao limite gengival? Olha como é que a gente conseguiu subir. Simples, né? E olha só, o que vocês têm que pensar é que a gente não está restaurando, a gente está elevando margem. Então vocês têm que aumentar o necessário para ficar no mínimo 1 milímetro supra, tá? Bacana demais, né, turma? Super interessante, não é? E a resina é fantástica, né? A resina é sem igual. Ela é a única que tem facilidade hoje no mercado. Ela é Com a única material bioativo, bioativa. sim.
a única bioativa do mercado. A bioatividade ela está patenteada, então ela ainda tem um período de espera até cair a patente. Quando cair a patente, tenha certeza que todos os outros sistemas vão trazer resinas bioativas. É o futuro, né? O que não mais tem se como. fala agora é Ouro já tinha essa bioatividade. nos Claro, cimentos. exatamente. Vocês já trabalham com cimentos, né, biocerâmicos, que têm todas as propriedades bioativas. Muito bacana. Resina até então eu tinha ouvido falar. Exato. Viu como ficou? Olha que bacana. Olha aí. Olha que maravilha. Excelente, tá? E olha a lisura que você consegue de superfície. Tá? Resina incolor, mas quando você fizer a radiografia, ela é radiopaca. Radiopaca. Tá? Tanto a E o resina adesivo também, tá? quanto A gente esse não vê sistema aquela linha adesivo. radiolúcida entre a superfície Gostou? dentinária e a resina. Pode tirar o teflon que tá tranquilo aí, você vai ver que os canais estão todos protegidos, tá? Olha lá, ó, bonitinho. Agora eu passo para você tratar ainda. Aí, né? Isso é uma parceria de sucesso. Não é? E fazer. Tem muito. Dá pra encaixar aqui. Alguém precisa de alguma João, ajuda? deixa ela usar seus negocinhos pra ela fazer o. Matriz tá difícil? Aí tem o você fez teflon no outro ali, já? ó. Isso, quer ajuda nesse? Dá a voltinha por trás primeiro. Assim mesmo, pode continuar assim. Abraça ele aqui. Mas aí você vai fechar. A tendência é de lançarem cimentos protéticos, cimentos duais, também bioativos. Já tem. Já tem. Achou que já tem o biosam. Daniel, Já existe. que tira fotografia, Daniel Rosa. Rosa, Você conhece pessoalmente ele? ele conhece. É, tem a última foto dele Aham. ali agora. Eu mandei pra você. Esse tá mais difícil porque Olha, ele tava fazendo Fecha a ele, palestra na desculpa. Shofu antes da gente entrar cá, ele fecha ele tava no lá. sentido Amanhã horário. filma. Amanhã eu O dou rei das Sentido fotografias, horário, né? Pelo amor de Deus. Pode ir, mais. São fantásticas as fotos dele. Aí. Eu não conheço Vai pessoalmente. ter que trabalhar mas o desse Carlos jeito, conhece. tá? Travou um pouquinho aí. Utiliza. Você é Você já aluna passou o dele? adesivo? Não, olha o que aconteceu. Olha o muito pequeno. Eu moro em Salvador, na verdade. E meu primo, ele mora em Brasília. E aí, meu primo tem muitos amigos e ele é dentista. E indicou um amigo da família, meu primo fez umas facetas com ele. Ah, E tá. aí a gente tava com uma reunião de família. Ela conhece o Daniel Rosa. Ah, Ela conhece? mandou mensagem pra ele, assim, Que tava, fotos. não, se você Não? fizesse isso aqui. Ah, não. Mandei foto para o professor, uma foto regular, mas Não, não tem problema, porque agora você vem com Você o tava disco no- de lixa no lado e da regulariza revisão? tudo. Ah, sim. O importante Eu é chamei tirar ele todas assim, as pelo rebardas. vídeo, mostrei pra ele. Ele é. que eu achei que aqui foi Eu Não, faria ele um é- pouquinho mais espesso, tá? Tá muito fininho. Você pode colocar Legal, mais. legal. É, você pode pensar até, se A aula você dele é quiser, sensacional. fazer aqui, ó, desse diâmetro sou todo fã do até a Daniel. entrada do canal. Porque aí você vai ter menos trabalho depois. Manda seu nome, que eu mando, você fazer a revisão. Isso. Aí eu faço a revisão pra ele, né? ela pode colocar. Eu acabei de fazer um hands-on lá agora. Ele tava na. Pode. Aí agora nem precisa, tá? Isso. Pode fazer Aí por na hora que dentro. apareceu a foto dele, eu fui cutuquei e falei, olha lá. Já tá com a margem e com todo levando. Não, é fantástica. Essa resina vale a pena. É, ter uma não é no muito sua consultório. praia, Guarda não? pra esses casos. Se explicar ao paciente como ter um produto desse, um tratamento dele. E às vezes a gente fica assim, repassa e eles não entendem Agregar. a dimensão, né? É aquele limite da gente conseguir conversar depois com o você ganha- paciente você sem. ganha Porque não adianta a gente vender o agilidade produto, porque ele não entende pra nada disso, conseguir né? Falar assim, ah, que fazer diferença bem que faz. Nem feito sei e se isso existe mesmo que ele tá Eu me era a falando. mesma, depois você pergunta pra ela. Eu comecei primeiro com a prótese. Aí eu chamava ela no meu consultório e falava assim, vê se prepara. Ela, não, tá ótimo e tal. Eu ficava acho ainda fofo. mais uma meia hora ali. Eu já peguei e fui. Era desse Problema jeito. não. Vou tirar só o excesso aqui pra não fazer bagunça. Deixa eu ver se eu- Deixa eu colocar na.
Você devia ter feito Só um o minutinho. nosso hands-on. Mostramos exatamente isso. Pão de esmalte primeiro molar. Ficou bonito. Ele é quase sócio da Bold. Não, perfeito. Tá ótimo. Por quê? O objetivo é só você tornar ele supra. Tornou tava supra, frouxo. acabou. Não precisa mais. Mas agora Tá? eu acho Tá que vai. perfeito sua elevação. Olha como que a resina é translúcida. Cuidado pra não se sujar. Ela é incrível, cara. Muito, ela é muito mais fluida. Sensacional. Assim, aqui tua. E aí eu joguei Só... Levei Não. tudo. Agora pode voltar pro sujei slide, tudo. fazendo pausa. É só encerrar. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Agora quando eu cheguei aqui, que eu fui ver que vocês foram demonstrar assim, que a gente consegue ver realmente. Ó, amanhã, pessoal, para quem for voltar, a gente vai falar só mais profundamente sobre bioatividade. Amanhã eu acho que eu tô às 4. Sobre bioatividade e vou mostrar Excelente. vários casos clínicos, muitos casos Endobase. clínicos fazendo O uso da Endobase. resina O bioativa. meu falou, Tá? Oi? Esse Deixa eu ver. daqui, na verdade, eu não utilizei ele ainda. O que eu Cara, tenho excelente. é isso. Muito bom. Ele é os dois, né? Depois você regulariza. Ele Pessoal, é deixa eu falar um detalhe localizador para e motor. vocês. Excelente. Tá? Não daqui façam, chegou mas agora. com o tempo vocês vão Eles estão conseguir. comercializando agora. É possível Pequenininho, fazer elevação ele de tem as imagem mesmas com características essa resina F00 sem matriz. Isso. E ele é totalmente aberto. Você A consegue vermelha. programar rotação, Sem velocidade, matriz. torque Ela não mexe. do reciprocante. Só que você vai ter mais trabalho de Aham, polimento, conheço, porque quando você usa mas matriz, ela ela dá já lá sai em Patinhas. lisinha. E ela tá Perfeito. Mas vamos supor, poxa, Aham. tô E esse é o na que correria a gente vai lá. louca. Você vai, faz, Eu depois acho você tem que mais eu trabalho vi. para alisar a Só sua que eu elevação. acho o localizador É o Beauty 100. O grande. Beauty 100. horrorosa, não vai combinar com nada. Não, aí, Né? não. E eles É tinham esse um branco, não tá vindo mais CM, pro Brasil Beauty 100. branquinho. Tá? E tem o tá Beauty vendo 100 só aqui? Vini. Só que aí ele é pra... Entendeu? Amanhã eu vou mostrar. Exato. Aquele menorzinho, que é Pequenininho. Tá? Faz um broche no bolso. Ele é bom também. Todo mundo conseguiu fazer? Localizador, né? Gostaram? No motor. Oh, desculpa. Esse aqui você vai estar super bem servido. O grande, Não, ele veio o laminado agora com para bico sem vinil. entrar entre. A entrada, né? Não é o de Então, entrada, esse é o não. O de cimento entrada é posterior, eu vou o mostrar antes a cara. desse. Ele tá entre Tabletops, o de entrada posteriores, elevação e de o- margem. Ó, Por quê? Porque ele é aberto. Esse daqui é o aumento único de que é aberto, o DVO outro com não é. essa resina. Ele é o reciprocante, você só coloca no reciprocante, ele não muda mais nada. Tudo com Aqui você LS, consegue mudar Beautiful o reciprocante 2 até LS. ser para ele rodar para a direita, cortar para a direita, aí você usa lima rotatória no movimento Tem um caso com reciprocante. 16 Então você consegue dentes, trabalhar muito melhor. elevação de dimensão Sem vertical, dúvida. E o tamanhozinho dele? só utilizando resina. Eles são fantásticos. Não tem Não. empresa, gente, sem sacanagem, não tem Boca empresa geral. que dá melhor assistência. Mostrei lá eu falo agora, assim, mas vocês amanhã eu são mostro aqui. aconchegantes. Vem É amanhã, empresa 16 familiar. horas. Daquela que Vai você ser do tem um lado de problema, lá, ele não vai é hands-on, aí Quem vai vai ser tratar palestra. com você vai ser a Rita. Aí tava uns senhores aqui na mesa, eu cheguei É a Rita eles Indió. falaram, aí do nada eu cheguei, não, porque eu sou o dono. Aí eu falei, Consegue? Vamos finalizar. tá bom, então tá bom. Não, você conversa direto. Gostou, E eles são os amores. Giovana? Com palco pra chorar. É, por quê? Não, mas aí não tem problema. Você vai, tira o teflon, ele pode ficar Na agarrado, faculdade. você vem com uma broquinha e ele solta. Entendeu? Eu entrei em Endo, aí eu comecei a usar só MK Life, o motor da MK Life. Amanhã eu vou estar lá na MK. A MK Life tem uma hora. assim, aquele motor sem fio, Pode, entendeu? normal. Não precisa prime porque você não tem mais dentina exposta. Você vai fazer... Superior, não, o motor do Sim. A bateria dele é melhor. Mas se você tiver esse mesmo sistema adesivo, A bateria dele é melhor. E eu já testei com ele mas você não precisa de condicionamento ácido em esmalte, somente se Não, tiver. precisa. Essa condição não teria. Ele é bem Tá? sensível. Precisa não é daquela silano, dificuldade porque você está unindo resina É. com resina. Não precisa silano. Ele já tem silano na composição, Eu não gosto quase mas se for um outro, não ele tem. não Aí você é precisa ruim, de um é o jeito silano de utilizar, mas puro. ele é mimizento. Tem que ser muito Aplicação de certinho. silano. Molha, molhou tudo, 1 Tem minuto. uma dificuldade maior. Eu passo 2 vezes. Eu sempre peco pelo excesso. Aí, ó, Sempre. 3 coisas que a gente tem que sempre
fazer quando vai Aplica, mas fazer não localização. polimeriza e aplica de Utilizar novo. o localizador Aplica foraminal. ele, espalha, Irriga e suga. vai de novo na gota, O canal tem que estar úmido, não pode estar espalha molhado nem novamente seco. e aí depois remove excesso de Lima polimeriza. adaptada, justa ao Fácil, forame. né? Coisa simples. Então, você já tem que ter feito, Porque você já se tem que você ter feito pega um uma pré-alargamento, pra você tirar tecido Porque você dali da jogou o ter ar cervical e naquela médio. área onde o ar Depois você bateu vem, porque aí forte, você vai ter tá, pouco e do outro lado tecido. encostou. E já não, Entendeu? não deixa minha lima tão sobrecarregada. Justa. Engraçado, Porque aí você O consegue. meu aconteceu em uma 10, depois uma Exatamente. 15. Aí, mas. A Anipete já faz o preparo, né? Vamos finalizar? Vamos. Aí a gente vai A batendo gente continua papo. batendo Pessoal, papo. então olha só para a gente finalizar, né? Eu estou finalizando as palestras do CIOSP todas com essa mesma mensagem, porque, por exemplo, eu estou vendo que essa turma é uma turma nova, vocês são super jovens, vocês estão começando a profissão agora, tá? Os Essa é uma professores frase, também, viu? nós também somos jovens, nós estamos começando agora também, né? Essa frase, ela é do Tom Brady e fala assim: não reclame, não se explique, apenas compareça e faça o seu melhor, tá? A nossa profissão, ela é maravilhosa, mas ela não é fácil, o caminho é árduo, vai dar vontade de desistir, não desistam, tá? Façam o seu melhor todos os dias e lá na frente a gente vai colher os frutos. Vocês vão ver que é um passo de cada vez. E quanto mais tá? a gente vai oferecendo ao paciente coisas, tratamentos, né, em que a gente sabe que vai ter um resultado positivo, esse é o grande diferencial que o paciente sente. Eu não vou vender para ele o material que eu estou utilizando, eu vou vender para ele o resultado que ele vai ter em boca. Então, se você fez uma restauração, essa restauração levar, não tá? solta, Pode a levar. gengiva não inflama. Pode levar. Você ganhou o paciente, fala assim, poxa, eu estava com uma É a restauração altura. aqui que eu já troquei 500 vezes, agora o doutor Carlos fez e tá, beleza, não soltou mais. Pronto, o paciente voltou para você, você ganhou seu paciente, né? Maravilhoso, é isso mesmo. E aí, gente, a gente quer, assim, agradecer imensamente a Rita e o João, que são, assim, uns verdadeiros pais pra gente, né? Eles são muito carinhosos conosco, desde o início da nossa relação, que graças a Deus já tem alguns anos. A gente tem uma simpatia, uma empatia muito grande, sabe? Eles são muito queridos. Eles foram até Ipatinga nos visitar na Bold. Então, quando a Rita fala assim, que ela conhece a Bold, é porque realmente ela foi lá, visitou o nosso espaço, apoia nossos cursos. Então, assim, a gente está super feliz de ter o apoio da WAK, o apoio da Shofu, né? A Shofu cedeu todos os materiais para que vocês pudessem fazer o hands-on. Então, assim, que vocês utilizem esse pouquinho de conhecimento que a gente conseguiu passar para vocês da melhor forma possível. E quem quiser fazer um curso conosco lá em Ipatinga, estão super convidados, né? Eu sei que é distante para alguns, mas, poxa, a gente se encontra em CIOSP, a gente se encontra em palestras, tá? A gente agradece Facilita, né? o Tomomi e a Shofu, né? Essa foto foi tirada no Japão agora em setembro, quando ele nos convidou para conhecer a fábrica, conhecer os produtos, mostrar como que a gente utiliza os materiais aqui no Brasil, lá no Japão, né? Então a gente ficou super feliz também de ter esse reconhecimento. E aí estão os nossos contatos, tá, gente? Se quiserem mandar qualquer mensagem pra gente, dúvidas, né? Falar, ó, sua palestra foi uma porcaria, não gostei. Pode mandar no direct que a gente vai responder. Falou, vou melhorar, na próxima a gente se encontra, vai estar melhor. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, tá bom? Vamos, claro, tem que fazer uma foto. Faz uma selfie. Será que a gente vai conseguir? Ou então a gente pede.